gente tem que entender os tratados e convenções que o país é ratificado, ou seja, é signatário, ou seja, o país adota esses tratados. Um exemplo clássico é o Pacto de São José da Costa Rica. Por quê? O próprio Pacto de São José da Costa Rica, ele sempre trouxe a famosa audiência de custódia. A audiência de custódia foi um incremento do CNJ, salvo engano, em 2015. Posso estar equivocado agora, mas foi uma instrução normativa do Conselho Nacional de Justiça que, aderindo a todo o Poder Judiciário, às famosas audiências de custódia, ao qual já constava no Tratado do Pacto de São José da Costa Rica. Correto? Pessoal, só verifica aí se tem mais alguém que está sem, alguma coisa nesse sentido. Porque eu acho que pode ter mais gente aí que está tendo dificuldade de acesso. Mas vamos falando da forma bem remota e voltando aqui se possível. Então, já havia essa questão da audiência de custódia, porque quando você é preso em flagrante, correto, em delito, você automaticamente, pelo artigo 302, 303 e 306 do nosso Código de Processo Penal, que trata sobre flagrante, você deve ser encaminhado para a autoridade judiciária. E a autoridade judiciária vai analisar, através de um juiz, do promotor e do defensor, o flagrante que foi realizado. Porque quando nós começarmos lá para frente, estudar sobre o processo penal, nós vamos verificar o tamanho de requisitos que existem sobre o flagrante e as suas espécies: flagrante próprio, flagrante impróprio, flagrante real, flagrante presumido, quase flagrante, flagrante forjado, flagrante preparado. Então, não é só o flagrante que as pessoas tanto têm de cabeça. Então, é um leque. E depois desse flagrante, é encaminhado para uma autoridade 24 horas depois e levado para a chamada audiência de custódia para fazer a análise, correto, a análise desse flagrante, se é um flagrante legal, se eu vou converter esse flagrante em prisão preventiva. Então, o nosso Código de Processo, o Pacto de São José, esse tratado internacional, já constava, só que ainda não tinha sido implementado, correto, de uma forma, vamos dizer assim, completa no nosso Poder Judiciário. Aí, o CNJ, analisando a estrutura, começou a implementar todas as audiências de custódia para analisar todas as relações relacionadas às prisões, em virtude, até no sentido, meus queridos, de descarcerização. Descarcerização. Às vezes tinha pessoas que estavam presos por muito mais tempo por crimes, vamos dizer assim, de menor potencial ofensivo. Então, não haveria necessidade, poderia aplicar medidas cautelares diversas de prisão. Então, são situações, ou seja, que nosso país é signatário e começou a aderir a esses tratados. Então, sempre é muito importante a gente dar observação, mas fica tranquilo, que não é uma coisa que vocês vão ter que gravar. O dispositivo legal sempre vai trazer. Sempre vai falar, olha, salve tratados e convenções. Por quê? Nós temos esses casos, correto, de hipóteses de não incidência da aplicação da lei penal, que é imunidade diplomática. Então, quando um servidor da diplomacia ou qualquer outra pessoa que esteja a serviço da diplomacia, independente de que país que for, se é do Paquistão, Uzbequistão, ou Butão, ou inglês, qualquer embaixada que exista aqui na nossa República Federativa do Brasil, no nosso território nacional, tem essas imunidades, pessoal, em conta do serviço que eles estão prestando, correto? Uma outra imunidade que nós vamos verificar, primeiro eu falei, hipóteses, quem entrou agora, eu estou falando das hipóteses de não aplicação da lei penal. Hipóteses de não aplicação da lei penal aos crimes praticados no território nacional. Então, você coloca só hipóteses de não aplicação da lei penal. Aí eu falei, número 1, imunidades diplomáticas. Correto? Imunidade diplomáticas. Professor, o material de vocês, a doutrina que está específica para vocês trabalharem aqui no portal, você vai verificar que eles trazem todos, amplia o leque
não só do embaixador, não só do chefe de Estado, mas também dos serventuários que estão prestando serviço àquele Estado. Então, o leque é muito mais amplo e aos seus familiares. Imunidade diplomática. Outra questão da não incidência, mas aqui eu acho que não é uma incidência da aplicação da lei penal, é uma que nós chamamos uma imunidade parlamentar. Número 2, imunidade parlamentar. Esta imunidade parlamentar, meus queridos, ela vem respaldada na Constituição Federal, lá no artigo 53 da Constituição Federal. Correto? Primeiro, imunidade diplomática. Se o diplomata, se a pessoa que está a serviço de um outro Estado estrangeiro aplicar um crime em serviço, responderá pela lei de onde ele reside. Se correto, então aqui é uma não aplicação da lei penal. Outra possibilidade, que tem uma restrição, nós vamos verificar em processo que houve até uma mitigação, uma forma de restrição, que são as imunidades parlamentares, correto? As imunidades parlamentares destinadas aos nossos congressistas, aos senadores e aos deputados federais. E dentro de um princípio de hierarquia, na verdade, o princípio da simetria, tenta se estender às casas legislativas dos estados da federação. Mas, muito discutido, tem várias ações diretas de inconstitucionalidade restringindo essas imunidades para deputados, mas não vem ao caso agora. O que eu quero focar neste momento? Imunidade parlamentar dos congressistas. Por quê? Olha só, quando a pessoa toma posse, nós vamos verificar que, ao tomar posse, assinar e exercer a sua atividade, todos os processos criminais que estão hoje relacionados ao mandato vai ser julgado pelo nosso Supremo Tribunal Federal. Antes, salvo engano, do começo do ano passado, que teve julgamento uma ação direta de inconstitucionalidade, que antes era abrangente. Em que sentido? O cara era diplomata, todos os processos que ele tinha ia para o Supremo. Agora não. É só os processos que tiver relação com o exercício da função. Mas na parte criminal, quando a gente vai lá para o artigo 53, fala os deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente de qualquer das suas opiniões, palavras e votos. Pode falar o que quer, tanto que na tribuna os caras se xingam, falam palavras de baixo calão, vamos dizer assim. Então vamos verificar aqui na parte de ser preso, expedir um mandado de prisão, tem que ser comunicado à casa. A casa vai fazer uma votação e vai ainda analisar o partido político para verificação da possibilidade, então, da prisão. Então, tem uma imunidade para a parte penal, imunidade diplomática, imunidade parlamentar. Nós temos outras imunidades que eu quero trabalhar com você. O advogado também é uma imunidade do advogado, ao exercer a sua profissão, está previsto lá no Estatuto da OAB, quem quiser anotar, Lei 8.906 de 96. Lei 94. Lei 8.906 de 94. Imunidade parlamentar, imunidade diplomática, imunidade parlamentar, imunidade da advocacia parlamentar, artigo 53 da Constituição Federal. Do advogado, Lei 8.906/94, correto? Mais precisamente no artigo 7º, porque o artigo 7º é onde retrata os nossos direitos e garantias individuais, as chamadas prerrogativas do profissional, prerrogativas do advogado. Correto? Então, nós temos essa imunidade, porque lá no artigo 7º, o Estatuto da OAB, tão famoso Estatuto da OAB, ela traz para nós o seguinte: o advogado tem imunidade profissional, não constituindo injúria ou difamações, puníveis qualquer manifestação em sua parte no exercício da sua atividade, em juízo ou fora dele, sem prejuízo de sanções disciplinares perante a OAB.
Às vezes eu posso praticar injúria e difamação. Vamos verificar essa situação. Sempre quando eu toco um ponto, eu vou abrir o ponto. Em que sentido? Quando eu falo injúria e difamação, são chamados crimes contra a honra. Crimes contra a honra. São 3, na verdade. Calúnia, injúria e difamação. Correto? São chamados crimes contra a honra. Então, o profissional, o advogado, quando ele vai exercer a sua profissão, ou fora, mas em virtude da sua profissão, ele injuria uma pessoa em audiência. Ou seja, xinga uma pessoa em audiência, mas em defesa do seu caso. Ou quando ele pratica uma difamação, mas não em respeito porque o difamou, mas em virtude do cargo que exerce, correto? Que tá falando. Ele vai ter essa imunidade, a não aplicação da lei penal. Vocês estão me entendendo? Então, é uma prerrogativa. Prerrogativa é o quê? É um direito legal. Ah, professor, mas eu não concordo. Tudo bem, legítimo. Mas é uma prerrogativa do profissional da OAB. Correto? Mas lembra, injúria e difamação. Calúnia não se enquadra. Então, vem provinhas colocar as 3 espécies de crime contra a honra. A possibilidade de não incidência. Só para fazer pegadinha. Então, desde o primeiro semestre, depois que nós voltarmos às presenciais, eu vou trazer atividades para fazer em sala de aula, para a gente ir fazendo em conjunto e verificando como que caem essas pegadinhas em provas aí de OAB, prova de concurso, para ficarmos espertos. Então, é só injúria e calúnia. Injúria, que é chamada honra objetiva, é aquilo que eu sinto. Então, se uma pessoa me xinga, se uma pessoa pratica uma injúria racial contra a minha pessoa, e eu estou me sentindo ofendido, é direito meu, cabe a mim promover uma queixa-crime contra esse indivíduo, correto? Para mim poder tomar providências a essa fato. É uma honra subjetiva, é aquilo que eu sinto. Difamação é a chamada honra objetiva, que é eu pegar a pessoa e começar a queimar perante terceiros. Então é honra objetiva, é o que terceiro pensa sobre minha pessoa. Honra objetiva é algo relacionado à minha pessoa, mas diretamente para mim. Honra subjetiva é o que terceiro pensa sobre minha pessoa. Então, o advogado tem essa imunidade, ou seja, tem essa isenção, vamos dizer assim. Mas é imunidade que a gente tem que ficar bem esperto, que é uma forma de hipótese de não aplicação da lei penal. Por que imunidade parlamentar também lá do artigo 53? Porque traz os requisitos inerentes ao cargo dele. Então, como ele é diplomado, passa pela casa. Então, não vai aplicar de priori a lei como qualquer cidadão, qualquer pessoa da sociedade civil organizada que injuria, que difama ou que calúnia. Então, existem essas 3 observações. Por favor, tá? Dá uma atenção, porque é essas decisões que nós vamos verificar que caem em prova. Dando continuidade, quando eu falei da territorialidade, aula passada, eu falei para vocês das possibilidades legais, correto, de aplicação. Trouxe exemplo do caso da Gol, trouxe exemplo dos crimes cometidos em alto mar, que é aquele famoso princípio da bandeira ou do pavilhão, correto? Porque alto mar, terra de ninguém. Então, vai priorizar o pavilhão, a bandeira que estiver registrado este navio, correto? Falei também do território, princípio da territorialidade por equiparação ou por extensão, que é quando vai ser aplicado a lei penal brasileira, mesmo os crimes praticados no exterior, quando estiver em embarcações públicas, em aeronaves públicas e que estejam a serviço da República Federativa do Brasil, ou embarcações privadas, mas estejam a serviço da República Federativa do Brasil, que é o que o nosso parágrafo 1º e o parágrafo 2º traz da territorialidade. Artigo 5º, parágrafo 1º. Para efeitos penais, considera-se como extensão do território nacional as embarcações e aeronaves brasileiras de natureza pública a serviço do governo brasileiro, aonde quer que se encontre, bem como as aeronaves e embarcações brasileiras mercantes ou de propriedades privadas que se achem, respectivamente, no espaço aéreo correspondente ou em alto mar. Beleza. E tem uma outra situação
que é este princípio que a doutrina traz também, que é essa OBS, eu quero que vocês coloquem embaixo, se possível, que é o princípio da territorialidade temperada, vírgula, OBS, princípio da territorialidade temperada, vírgula, mitigada ou matizada, conforme a doutrina assim nos insinua. Então, o que quer dizer esses princípios? Correto? Segundo o qual a lei aplica-se aos crimes praticados no território nacional, no entanto, de modo excepcional, aplica-se a lei penal estrangeira aos crimes praticados no território nacional, quando assim previsto nos tratados e convenções. Então, quando eu falo dessas imunidades parlamentares, eu estou falando do princípio da territorialidade temperada, matizada ou mitigada, que é a possibilidade da aplicação de lei estrangeira em território nacional em virtude dos tratados e convenções de direitos internacionais. Correto? Então, coloque essa observação deste princípio, correto, da territorialidade matigada, temperada e matizada, mitigada, temperada e matizada, por favor, porque às vezes aqui no material de vocês eu vi que ele colocou esses 3 princípios, essas 3 nomenclaturas, correto? Aí você vai ler às vezes o Fernando Capês e não está com essa nomenclatura que você leu aqui e pensa que pode se equivocar. Não, então já temos 3 aqui, porque vários doutrinadores criam nomenclaturas para diferenciar, porque são grandes juristas, grandes estudiosos do direito que criam doutrinas para melhor elucidar e explicar as leis penais. Beleza. Correto? E o parágrafo 2º nós vimos, é também aplicado à lei brasileira, os crimes praticados a bordo de aeronaves e embarcações estrangeiras de propriedade privada, achando-se aqueles em pouso ou no território nacional ou em voo ou espaço aéreo nacional correspondente. Então, este é o princípio da territorialidade e as observações que eu queria trazer para vocês, para ficar um caderno de vocês bem completo, correto, que não haja nenhum tipo de prejuízo para vocês quanto à questão da matéria. Artigo 5º, territorialidade. Agora nós vamos verificar uma outra situação, porque na territorialidade nós estamos analisando a lei penal brasileira sendo aplicada no território nacional, que é a regra geral, ou território por equiparação ou por extensão, e ressalvados casos que nós já analisamos. Mas agora, adentrando, estudando mais a matéria, nós vamos verificar que há uma possibilidade de, mesmo que o crime ocorreu no exterior, ou seja, mesmo que o crime ocorreu no exterior, vai ser aplicada a lei penal brasileira. E qual que eu quero que vocês coloquem para vocês em tópico? Extraterritorialidade. Extraterritorialidade. Artigo 7º no Código Penal. Artigo 7º do Código Penal. Artigo 7º no Código Penal. Aí nós vamos fazer duas distinções doutrinárias. Ele colocou extraterritorialidade, artigo 7º do Código Penal. Nós vamos fazer duas distinções doutrinárias. Primeira, extraterritorialidade incondicionada. Ou você coloca só embaixo, incondicionada. Já colocou extraterritorialidade em cima, abre o subtópico, incondicionada. 2 pontos. Entre parênteses, artigo 7º, inciso 1º. Vou explicar isso, porque aqui você for ler a doutrina de vocês não está desta forma. Vou explicar isso, para ficar mais fácil a nossa interpretação. O artigo 7º fala, olha só, ficam sujeitos à lei penal brasileira os crimes. Ficam sujeitos à lei brasileira, embora os cometidos por estrangeiros, inciso 1º, extraterritorialidade incondicionada. Ou seja, vai ser aplicada a lei penal brasileira, independente se lá vai ser aplicado ou não vai ser aplicado, porque o crime aconteceu no território deles. Então, a lei penal brasileira será aplicada neste sentido. E quais são as hipóteses? Porque nós vamos verificar aqui que são 4 alíneas. Artigo 7º
Inciso 1º, extraterritorialidade incondicionada. A linha A, crimes contra a vida, a liberdade do presidente da República. Então, crime contra a vida do presidente da República, correto? Consumado ou tentado, vai ser aplicado a lei penal brasileira. Crime contra a liberdade do presidente da República, sequestro, vai ser aplicada a lei penal brasileira, independente se ocorreu no estrangeiro. Ah, mas o estrangeiro também condenou lá. Vai somar as penas, vai trazer para cá, fazer a unificação das penas, porque a soberania nacional vai ser aplicada. Porque entende-se que o presidente da República Federativa do Brasil é uma autoridade que está a serviço da sociedade brasileira. Então, dentro deste conceito teórico, correto, doutrinário, nós sabemos que se alguém praticar um crime contra a vida ou contra a liberdade, e ficar bem claro, correto, contra a vida e contra a liberdade, não contra outros crimes, contra o patrimônio, entre outras situações, contra a vida ou contra a liberdade do patrimônio. Então, vai ser aplicado a lei penal brasileira. Letra A, até aí tudo bem, perfeito. Letra B, a linha B, contra o patrimônio ou a fé pública da União, do Distrito Federal, dos estados, do território, dos municípios, das empresas públicas, sociedade de economia mista, autarquias ou fundações instituídas pelo poder público. Gente, pessoal, se vocês derem, vocês estão colocando em linha B, vamos fazer um quadro? Normalmente eu faço em sala de aula esse quadro. Como assim? Vocês vão estudar em direito administrativo a organização da administração pública. A administração pública, ela faz uma subdivisão. A administração pública direta e a administração pública indireta. E dentro desta administração pública, o Estado trabalha de forma descentralizada. O Estado que eu falo, a República Federativa, ela trabalha de forma descentralizada. Ela delega a competência para alguns entes para fazer um serviço que às vezes é da administração pública. Vamos lá. Exemplo. Aí eu quero que vocês coloquem a administração pública direta. Quem são os entes que participam da administração pública direta? Nós temos União. União representada pelo presidente da República. Poder Executivo, presidente da República. Poder Legislativo, Congresso Nacional. Estados. Municípios e Distrito Federal e municípios. Essa é a ordem doutrinária. União, administração pública direta, embaixo. União, na outra linha, estados, na outra linha, Distrito Federal e na outra linha, municípios. Estes são os entes que participam da administração pública direta. Então, quando um sujeito no estrangeiro ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometido lá no estrangeiro, se o sujeito pratica um crime contra o patrimônio, os bens dessas entidades que eu te falei da administração direta, ou contra a fé pública, professor, o que é crime contra a fé pública? O que é crime contra a fé pública? Coloca uma OBS, se possível. Vamos lá, para o artigo 282, cadê? Isso. Exemplo, crimes contra a fé pública. Exemplo, artigo 289. Artigo 289 do Código Penal, que fala moeda falsa. É crime contra a fé pública. Artigo 289 do Código Penal fala, é crime, moeda falsa, é crime contra a fé pública. Vamos lá. Crimes, outro crime, falsificação de moedas, emissão de títulos sem autorização, falsificação de qualquer documento público desses entes no exterior. Então, crimes contra, eu quero abrir, eu sempre vou pegar a linha B que nós estamos verificando e vou abrir ela, ampliar para você ver a complexidade e a abrangência que isso vem gerando. Contra o patrimônio ou a fé pública. Então, qualquer patrimônio da União
dos estados, do Distrito Federal ou dos municípios que tiverem escritórios, igual São Paulo tem um escritório na China, igual o Rio de Janeiro tem escritório nos Estados Unidos, entre assim sucessivamente. Ou seja, se pratica um crime contra esses patrimônios ou a fé pública ou de documentos, falsificação de algum documento público, vai ser aplicado a lei penal brasileira, a administração direta. Aí, como eu falei para vocês que a administração pública trabalha de forma descentralizada, ela descentraliza poder. Como que ela descentraliza poder? A administração indireta. Nós temos a administração direta e a administração indireta. Então, a administração direta, ela descentraliza poder para a administração indireta. E quem faz parte dessa administração indireta? Que é o que a linha D continua. Empresas públicas, sociedade de economia mista, fundações públicas, autarquias, corretos? Autarquias, ainda mais consórcios públicos, agências reguladoras. Então, e vamos mais ainda. Só que a linha B fala crimes contra o patrimônio e a fé pública da União, administração direta, Distrito Federal, Estado e municípios, correto? De empresa pública, sociedade de economia mista, autarquias ou fundação instituída pelo poder público. Professor, me dá um exemplo aí de empresa pública. Caixa Econômica Federal e Correios. São exemplos de empresas públicas. Por quê? Capital integral público. Caixa, empresas públicas, estou colocando empresas públicas, exemplo, coloca do lado em parênteses, CEF, Caixa Econômica Federal, vírgula, Correios, fecha parênteses. Aí nós temos sociedade de economia mista. Professor, me dá exemplo de sociedade de economia mista. Banco do Brasil, Petrobras, Companhia Vale do Rio Doce. Correto? Por quê? Quando você coloca Banco do Brasil e Petrobras? Porque existe capital público mais capital privado. Então, é uma sociedade de economia mista. Correto? Outro exemplo. Vamos agora para as autarquias. O professor me fala uma autarquia federal. Qual é um exemplo aí de uma autarquia federal? Vamos lá? INSS. Presta serviços públicos. O INSS é uma autarquia federal. Então, faz parte da administração pública indireta. Empresas públicas, sociedade de economia mista, autarquias e fundações públicas. Salvo engano, acho que é a USP. Há algumas entidades relacionadas à educação é fundação pública. Pessoal, dá uma atenção, mas normalmente estão relacionados a essas entidades que prestam assistência criados por lei pela administração pública. Então, se alguém pratica um crime contra a fé pública ou patrimônio, irá responder criminalmente, mesmo praticado no estrangeiro. Então, são exemplos clássicos de extraterritorialidade incondicionada, porque, independente de condição, vai ser aplicado a lei penal brasileira. Nós temos a linha C, contra a administração pública por quem está a seu serviço. A linha C, falei, a linha A, a linha B, a linha C, contra a administração pública a quem está a seu serviço. Professor, me dá exemplo de crimes praticados contra a administração pública. Pessoal, artigo 312 do Código Penal. Correto? Pecular. Corrupção. Crimes praticados por funcionário público. Está lá no capítulo do artigo 312, você pode colocar no caderno de vocês. Título, cadê? 312, isso. Dos crimes contra a administração pública, que vai do 312 ao 327.
do 312 ao 327 do Código Penal, que vem tratando todos os crimes praticados com funcionário público, por funcionário público. Então, a linha C trata o exemplo dos crimes praticados contra a administração pública. Crimes praticados contra a administração pública é peculato, é corrupção, é prevaricação, é compulsão, ou seja, são crimes específicos praticados por servidores públicos, correto? Então, dê essa atenção. Ficou alguma dúvida sobre a linha A, a linha B e a linha C? Não? Então, vamos dar continuidade. A linha D. Os crimes de genocídio quando o agente for brasileiro ou domiciliado no Brasil. Professor, o que é genocídio mesmo? Correto? É aquele crime, pessoal, que a pessoa tem a intenção de destruir uma raça, uma etnia, uma religião. Quando a pessoa pratica uma infração penal com o intuito claro de destruir um grupo nacional, étnico, racial, religioso, qualquer grupo que exista, vai ser caracterizado genocídio. Genocídio. Coloca entre parênteses, por favor. Entre parênteses. Genocídio, quem puder, quem estiver colocando a linha D no caderno. Genocídio, Decreto-Lei 2889 de 56. 2889 de 56. Na época de Juscelino Kubitschek. Correto? Então, o Brasil, naquele momento, e este crime, como é anterior à Constituição de 88, foi excepcionado pela nossa Constituinte. E, com isso, mesmo praticado, exemplo clássico, eu tive a oportunidade já de ir naquela cidade de Christchurch, lá na Nova Zelândia, onde o indivíduo entrou numa mesquita lá e saiu atirando, evidentemente, foi contra uma religião, um grupo de pessoas, ou seja, o cara praticou um genocídio ali. E com certeza terá uma agravante, será realizado, é um crime hediondo aqui no nosso país, correto? A Lei 8.072/90, que é a Lei de Crimes Hediondos, trata como um genocídio. Então ele vai responder, pessoal, ali, de uma forma muito mais agravante. Provavelmente nunca mais vai ver a ter uma liberdade, né, correto, exercida. Aqui no Brasil, se acontecesse hoje, que a pessoa pode pegar até 40 anos, pode cumprir 40 anos, no caso, que vai pegar 300, 400 anos de pena, mas a pessoa pode cumprir em regime fechado 40 anos. Então, se o cara, hoje, comete um crime desse, ele vai pegar aí muitos anos de cadeia. Ou seja, não importa, olha o que o artigo 7º do MDB fala, os crimes de genocídio quando o agente for brasileiro ou domiciliado no Brasil. Então, além de ser brasileiro, pode ser às vezes um estrangeiro, mas que tem residência no Brasil, vai responder pela lei brasileira. Correto? Então, são crimes bárbaros contra um grupo. Nós vimos que a história nos trouxe essas barbaridades, como, por exemplo, lá dos campos de concentração. Correto? Ou seja, tentou eliminar uma religião, uma espécie, vamos dizer assim. Verifica-se que não, hoje a sociedade repudia esse tipo de comportamento veementemente e deve repudiar estes comportamentos. Então, mesmo que o cara seja brasileiro ou domiciliado no Brasil, vai responder pela lei brasileira. Por exemplo, se aquele cara que atacou a igreja de Christchurch, ele for sofrer condenação lá, prisão lá, aqui a justiça também vai condenar e vai decretar aqui, vai processar e condenar ele aqui, e vai encaminhar essa sentença nossa aqui, lá para a Nova Zelândia, para acumular com a sentença de lá. Por quê?
vai ser aplicado o princípio da extraterritorialidade incondicionada. Então, fiquem claros a essa extraterritorialidade incondicionada. Pessoal, dá essa atenção. É o mais tranquilo e é mais fácil de fixar. Por quê? Os demais é condicionado. Então, se você agora, para quem quer concurso, mais fácil de fixar. Se eu falar assim, quando eu falar do princípio da extraterritorialidade do artigo 7º, ou seja, a possibilidade da aplicação da lei penal brasileira cometida no estrangeiro. Se você grava a linha A, a linha B, a linha C, a linha D, as demais é condicionado. Então fica mais fácil para assimilar e entender o crime. Mas como nós estamos numa academia, nós temos que entender, compreender e abrir para o diálogo, para que o diálogo seja construtivo e que todos possam, de alguma forma, e compreender a abrangência de uma infração penal cometida contra essas pessoas ou contra esses bens, correto? Então, é repugnante pela nossa legislação penal brasileira. Alguma pergunta, meus queridos? Algum adendo aí? Alguém querendo contribuir para o debate? Professor? Oi. Eu queria saber como te acompanhar, com qual sessão está o material, porque eu me perdi aqui. Sessão? Deixa eu verificar. Eu acredito que nós devemos estar na unidade 2, lá para a seção 2 e 3. Está na página 100. Página 100. Página 100, né, pessoal? Isso. Página 100 da apostila. Isso, página 100. E deve estar em questão de unidade, seção 3 e 4, não é, pessoal? Quem está acompanhando o portal aí está mais dentro mais ou menos da parte da territorialidade e extraterritorialidade. Tá? Correto? Perfeito. Pegou, querida? Deu? Conseguiu agora dar uma norteada aí? Mas fica tranquilo, tá? Quando chegarmos em sala de aula semana que vem, eu vou botar todos os tópicos, Gabriela, no quadro para todo mundo ficar na mesma sintonia e pegar esses dois meses até junho, um batidão com várias discussões e com várias formas aí de compreender o tema, porque essa parte agora é um pouco mais maciça, até a gente entrar nos crimes mesmo, tá? Mas é importante para a gente buscar uma base para depois aflorar naturalmente o conhecimento jurídico necessário. Tá beleza? Certo, obrigada. Dando continuidade, então, quando eu falei para vocês colocar no tópico extraterritorialidade incondicionada, o inciso 2 fala da extraterritorialidade condicionada. Extraterritorialidade condicionada. Por quê? Para que a lei penal brasileira seja aplicada no estrangeiro, eu preciso preencher algumas condições. Condições objetivas, porque o próprio texto traz para nós essas condições. Então, não é algo que, quando acontece de chegar no escritório de vocês, algo nesse sentido, alguém que foi preso no exterior, alguém que irá cumprir pena no exterior, você analisar conforme a legislação aqui. Aí nós vamos lá. Então, o inciso 2 fala: tendo caput, ficam sujeitos à lei penal, à lei brasileira, embora cometida no estrangeiro. Inciso 2, que por tratado ou convenção, o Brasil se obrigou a reprimir. Então, aqui nós estamos falando de todos os crimes. Todos os crimes. Em cima, você verifica que houve uma seletividade. Presidente, liberdade e contra a vida, contra o patrimônio ou a fé pública, correto? Por crimes praticados contra a administração pública ou em caso de genocídio. Beleza? Legítimo. Agora aqui, condicionada, ou seja, vai aplicar a lei penal brasileira que, por tratado ou convenção, o Brasil se obrigou. E aqui nós vamos verificar uma questão interessante, que é crimes que são cometidos no exterior por brasileiros, mas que não temos tratados e convenções com esses países.
Então, nós não conseguiremos aplicar a lei penal brasileira, mesmo cometido estrangeiro por brasileiro. Então, é uma das principais características. Mas aqui nós vamos ter que somar. Vamos lá. A linha A, que por tratado ou convenção o Brasil se obrigou a reprimir, praticado vamos lá, praticado por brasileiro, vocês vão ver com o professor Yuri, nato e naturalizado, brasileiro que se naturalizou, tá, beleza. Até porque vocês vão verificar a importância para determinados cargos dentro da administração pública, tanto no âmbito executivo, do legislativo e do judiciário. Então, vocês vão ver com o professor Yuri a necessidade de distinção entre brasileiros natos e brasileiro naturalizado, porque tem cargos que são privativos de brasileiros natos, correto? O presidente da República, Supremo Tribunal Federal, os 11 do Supremo, diplomata, oficiais das Forças Armadas, correto? Ministro do Supremo, presidente, presidente da Câmara, presidente do Senado. Então, você vai verificar que tem esses requisitos. Mas aqui a lei fala o quê? Crimes praticados, crime por tratado ou convenção do Brasil se obrigou a reprimir, ou praticados por brasileiros, nato ou naturalizado, independente. E letra C, praticados em aeronaves ou embarcações mercantes ou de propriedade privada quando em território estrangeiro e aí não sejam julgados. Gente, essa letra C aqui era interessante. Por quê? Olha essa condição, que é extremamente difícil, né, pessoal? É extremamente difícil. Olha só. Era atrás dos crimes praticados em aeronaves ou embarcações brasileiras em território estrangeiro, mas de propriedade privada. E é aquele territorialidade por extensão. Mas aqui nós estamos falando de embarcação e aeronave privada. Que sejam privadas, não estão a serviço da República Federativa do Brasil. Para que seja aplicado um crime, correto? Para que seja aplicada a lei penal nestes crimes, tem que ter essa observação no final. Quando em território estrangeiro, aí não sejam julgados. Ou seja, que não foram julgados. Podem até ter sido processados, mas que não foram julgados ainda. Porque se já foi julgado lá, aplica. Então, o que eles colocam em prova? Olha o que eles colocam em prova nessa linha C. Praticados em aeronaves ou embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedades privadas, quando em territórios estrangeiros, mesmo que não sejam julgados. Mesmo que sejam julgados, quer dizer. Eles mudam o final, pessoal. É esses detalhes que nos pegam aí mais para frente, que vocês vão verificar, que vão deixar vocês indignados. Como que o cara consegue fazer essas modificações aqui só para fazer essas pegadinhas nossas. Mas deixo de antemão para as mais de 30 pessoas que estão aí nos ouvindo, e se cair na nossa prova oficial algo nesse sentido, vocês já vão tirar de letra. Perfeito. Continuando. Condicionada, praticados por tratados e convenções por brasileiro ou aeronaves ou embarcações brasileiras que ali não foram julgadas. Deve. Aí nós vamos continuar. Olha o parágrafo primeiro, que traz uma outra condicionante. Nos casos do inciso primeiro, ou seja, aí você faz um link de volta. Quem tiver com vadimeco aí, ou alguma coisa do tipo. Nos casos do inciso primeiro, ou seja, inciso primeiro, extraterritorialidade incondicionada. Nos casos do inciso primeiro, o agente é punido segundo a lei brasileira, ainda que absolvido ou condenado no estrangeiro, foi o que eu falei para vocês. Por isso que é extraterritorialidade incondicionada, independente se lá foi absolvido, independente se lá foram condenados. Vai ser aplicado a lei penal brasileira. Beleza? Beleza. Olha o parágrafo 2º que faz as condicionantes da extraterritorialidade condicionada. Parágrafo 2º, pessoal, eu repito 10 vezes se eu preciso. Quem quiser repetir, não tenham vergonha, pelo amor de Deus. Agora aqui é hora de errar. O mercado ali fora já não deixa ninguém errar mais, já está saturado. Aqui da academia é hora de errar.
Parágrafo 2º fala: nos casos dos incisos 2º, extraterritorialidade condicionada, a aplicação da lei brasileira depende de concurso das seguintes condições. Além de ser praticado tratados ou convenções que o Brasil se obrigou a reprimir, praticado por brasileiro, ou em aeronaves e embarcações privadas que ali não foram julgados. Agora vem as condicionantes que vão complementar essa linha A, B e C do inciso 2º. Olha só, vamos lá. A linha A, entrar o agente no território nacional. Então, o cara praticou um crime lá no estrangeiro. Vou botar a linha B aqui, praticado por brasileiro no estrangeiro. E entrou no nosso território nacional. Tem que estar no território nacional. Entrar no território nacional. A linha B, se continuar por lá, não vai aplicar a lei penal brasileira. Se ele voltar para o território nacional, igual está falando, entrar o agente no território nacional, aplica a lei penal brasileira. Ser o fato punível também no país em que foi praticado. Veja, tem que ser considerado crime aqui e ser considerado crime lá. Tem que ser considerado crime aqui e ser considerado crime lá. Porque se lá essa conduta praticada pelo sujeito não é considerado crime, e assim vice-versa, correto? Não aplica a lei penal brasileira. Vamos botar o exemplo do adultério. Países muçulmanos, é crime lá que você vai verificar que tem buraco mais embaixo. Correto? Mas aqui não é crime. Aqui ocorreu aquilo que nós falamos, abolite o crimes, a abolição do crime. Então, mesmo que ele for condenado lá, vai responder por lá. Quando chegar aqui, princípio da legalidade, não há crime sem lei. Perfeito? Então, tem que ser punível o fato aqui e lá. Sendo punido, entrou no território nacional, o fato é punido aqui e é punido lá, aplica a lei penal brasileira. Vamos verificar a terceira condicionante. Estar o crime incluído entre aqueles pelos quais a lei brasileira autoriza extradição. Nós temos, pessoal, a lei, e coloca quem quiser, claro, eu acho que o material de vocês não está. Quem quiser colocar essa observação aqui, Lei 13.445 de 2017. Lei 13.445, Lei 13.445/2017. O que essa lei vem trazer para nós? São 20 horas. Ela vem trazer para nós os critérios da extradição. Como que ocorre a extradição de um brasileiro? Lembra que ocorreu aqui no caso de Cesare Batista, que foi extraditado e agora está extraditando tudo, para o Chile, por tudo quanto é lugar. Ali nós estamos ouvindo de vez em quando a questão da extradição, porque está nesta lei regulamentado quais os crimes que cabem extradição. Extraditar esse indivíduo para outro país. E a mesma coisa de lá para cá, para que ele possa responder este processo aqui. Então, entrar no território nacional, o fato de ser punido aqui e lá, estar incluído no rol que autoriza a extradição, não ter sido agente absolvido no estrangeiro ou não ter aí cumprido pena. Então, se ele foi absolvido lá pelo crime, não se aplica aqui. Olha essas condicionantes, pessoal. Por isso que é extraterritorialidade condicionada. Gente, fiquem tranquilos. Parece ser muita coisa para gravar, mas de maneira alguma eu vou deixar vocês fazer uma prova sem uma consulta do VADMEC, sem a consulta da letra de lei por enquanto, porque é novo. Tem gente que ainda, estou julgando porque eu fui esse cara, não sabia que quando eu entrei na faculdade, não sabia que existia tantas leis assim. Constituição Federal, que foi em 5 de outubro de 1988, foi promulgada a Constituição. Então, fiquem tranquilos, pessoal. O conhecimento jurídico, ele é constante, ele vai devagarinho. Então, qualquer prova que nós fizermos a priori aqui no primeiro semestre, com certeza, eu vou autorizar vocês a levarem o VADMEC de vocês, para que vocês
leio com atenção, porque é tanto detalhe, às vezes, nessas provinhas, não a minha prova de maneira alguma, não quero prejudicar ninguém, até porque a forma de avaliação continuada da Croton, da Unicamp Pantanal, é em que sentido? No sentido de deixar o aluno ser o preponderante. O professor é mero contribuidor para o desenvolvimento, correto? Hoje em dia nós temos internet, nós temos, todas as salas têm Wi-Fi, tem retroprojetor, então tem tudo à mão do aluno. Então o professor está lá para trazer a prática, abrir a mente da legislação que a doutrina vem trazendo. Então fica tranquilo, tá? Pode aparecer muita coisa, pode aparentar por enquanto pragmático, mas é natural. Não desanime, não. Não desanime. Vamos lá. Não ser, né? Não ter sido crime absolvido no estrangeiro ou ter cumprido pena. E uma última condicionante, linha E, que fala não ter sido o agente perdoado no estrangeiro ou, por outro motivo, não estar extinta a punibilidade segundo a lei mais favorável. Vamos verificar, pessoal. Como assim perdoado no estrangeiro? Então, todos os incisos nós vamos abrir. Nós temos aqui na República Federativa do Brasil, nós temos as leis e temos a possibilidade do perdão judicial. Professor, o que é um perdão judicial? O perdão judicial, meus queridos, nós vamos verificar mais para frente, correto? O perdão judicial, nós vamos verificar mais para frente, que é um instituto utilizado, que é uma forma de extinção da punibilidade. Nós vamos ver a teoria da pena. É uma forma de extinção da punibilidade. O que é isso, pessoal? A pena dentro do processo é tão pequena perante o sofrimento que a pessoa vem sofrendo que não há necessidade de ser aplicada. Exemplo, a mãe que acidentalmente atropela um filho. É um homicídio. Culposo, correto, pena no artigo 121, parágrafo 3º. Matar alguém de forma culposa. Mas espera aí, foi sem querer. Será que uma pena vai aliviar uma dor por uma vida inteira? Então, é um instituto comum utilizado hoje, o perdão judicial. Nós temos o caso lá daquela modelo Carolina Bittencourt, com o marido dela, que foi lá, aquela loucura. Ainda vai ter o processo, vai abrir o inquérito policial, vai investigar, vai analisar, vai buscar todas as evidências, porque tem que ser apurado. Mas, em casos como pai e mãe que acontece algum acidente, a pena se torna desnecessária. Então, ocorre o perdão judicial. Então, se este perdão judicial foi acontecido lá fora, não vai ser aplicado a lei penal brasileira, tá? Então, essas condições, a linha A, a linha B, a linha C, a linha D e a linha E, estes 5 requisitos são o quê? Cumulativos, têm que estar previstos. Estando previstos todas essas formas, aí sim será também aplicado a lei penal brasileira, correto? Mesmo que tenha condenado, cumprido lá, mas preencheu esses requisitos, vai ser aplicado a lei penal brasileira. Correto? Alguma dúvida, meus queridos? Alguma dúvida? Não. Não. Perfeito. Ok, professor. Oi. Ok. Pode falar, Vitor? Ok, tudo Beleza. Pessoal, vou agora abrir o material de vocês aqui, página 102. Para quem quiser acompanhar, coloca um asterisco aí no caderno de vocês, se possível, falar um pouco sobre extradição. Extradição. Mas espera, eu vou falar aqui. Não, pode ser extradição, que aí eu complemento depois com o parágrafo 3º. Porque aqui você vai verificar que o material de vocês é Carlos César Bittencourt, né? Que é o Bittencourt, acho que é Carlos Antônio Bittencourt, alguma coisa assim. Bittencourt é um grande doutrinador penal, como é, eu falei para vocês, sala de aula, doutrina de direito penal, Guilherme de Souza Nutti, Fernando Capês, André Stefan, Rogério Grifo, André Stefan, falei, entre Renato Barreto, Guilherme Madeira, Gustavo Madaró. Então vamos verificar que tem bastante doutrinadores de processo penal, correto? Mas, quando nós trabalhamos sobre extradição, ou seja,
extraditar, tirar essa pessoa para outra concepção, correto? Nós temos que analisar aquela lei ao qual nós devemos nos atentar, que eu falei que é a Lei 13.445 de 2017, tem que estar neste rol de extradição. Mas a lei vem trazer aqueles princípios basilares para você quando for juiz. Vai formar em direito, vai fazer 3 anos de atividade jurídica, vai ser aprovado em concurso público de provas e títulos, vai assumir uma comarca e, às vezes, vem cair esses pepinos no seu colo para você resolver. Aí a gente vai buscar essas principais situações aqui de princípios relacionados à extradição. Princípio da legalidade, princípio da especialidade, princípio da identidade da norma, princípio da comutação, princípio non bis in idem, que eu falei que ninguém pode ser aplicado 2 vezes quando é um fato, princípio da reciprocidade, pessoal. Estes princípios aqui são inerentes para aplicar a famosa extradição, para que esse indivíduo possa responder o processo lá fora. A mesma coisa, o cara que está lá fora, venha para cá para cumprir a pena. Lembro do caso aqui exemplar relacionado àquele indivíduo que estava envolvido lá no Rio, nas Olimpíadas do Rio, que estava lá em Miami. O Brasil tem tratados e convenções com os Estados Unidos, já tinha sido encaminhado a decretação da prisão do indivíduo. Só que aquele negócio, a justiça brasileira faz a sua parte, encaminha para a justiça americana. Dali para frente, é com eles. Se vai cumprir o mandado, se não vai cumprir o mandado, tanto que ele não poderia pisar no território nacional naquele momento, porque já estava na Interpol lá uma decretação da prisão preventiva dele. Beleza. Interpol, na fiscalização aduaneira, né, uma coisa nesse sentido, faltou uma nomenclatura mais técnica. Mas, nos aeroportos, correto? Aí nós temos esses princípios. Legalidade, que não haverá extradição se o crime imputado ao extraditado não estiver específico em tratado ou convenção internacional. Então, este crime tem que estar específico nos tratados e convenções ou convenções que o país é signatário. Se estiver específico, caberá extradição. Legalidade, tem que estar na lei. Especialidade. O extraditado não poderá ser julgado por fato diverso daquele que motivou a extradição. Eu só posso ser extraditado, ou o país só pode extraditar o brasileiro por crime previsto naquele mandado, aquele pedido de extradição. Não pode ser por crime diverso. Crime diverso não caracteriza. Princípio da especialidade. Lógica jurídica, legalidade e especialidade. Princípio da identidade da norma. O fato criminoso que origina a extradição deve ser considerado crime nos 2 países. Nós vimos aqui. Ser fato punível também no país que foi praticado. Princípio da identidade da norma. Crime lá, crime aqui. Correto? Aí, princípio da jurisdicionalidade, para não criar tribunal de exceção, bis in idem, para que não haja conflito e aplicação dupla da aplicação da mesma pena, e reciprocidade, que a extradição envolve 2 aspectos, conveniência recíproca de ambos os estados envolvidos. Um exemplo clássico, mas, pessoal, essa matéria de extradição vocês vão ver em direito internacional, correto? Mas um caso clássico que ocorreu de extradição foi do menino Kevin, dos corintianos lá em Oruro, na Bolívia, na Colômbia. Não sei mais ou menos como que foi naquela época. Mas os brasileiros foram presos lá, o Brasil tem tratado de convenção, conseguiram extraditar os indivíduos para cá e estão respondendo o processo aqui, correto? A sentença que sair lá vai ser encaminhada para cá, por quem faz essa homologação aqui é o STJ. Coloque uma observação no caderno de vocês que eu acho que não está aqui. OBS, vou digitar. OBS, 2 pontos. Para aplicação da lei penal, estrangeira, para aplicação da lei penal estrangeira, correto? Para aplicação da lei penal estrangeira, correto? Para
para aplicação da lei penal estrangeira, o órgão competente, a justiça, pode ser, o órgão competente é o Superior Tribunal de Justiça. Lembra quando eu fiz o fluxograma em sala de aula? É o nosso STJ, Superior Tribunal de Justiça. Correto? Para a aplicação da lei penal brasileira, o órgão responsável para homologar, é o STJ, Superior Tribunal de Justiça. Correta? Superior Tribunal de Justiça. Superior Tribunal de Justiça. Entre parênteses, artigo 9º do nosso Código Penal. Não vou falar dele mais para frente. Mas só porque nós estamos falando da sentença estrangeira. Aconteceu um crime lá, contra o menino de lá, vai responder lá, vai ser processado, vai ser condenado lá. Aquela sentença, quando sair, transitar em julgado, vai ser encaminhado para o STJ, Superior Tribunal de Justiça vai homologar e verificar se a nossa legislação na parte da aplicação da pena está em consonância com a pena deles lá. Porque, por exemplo, às vezes lá pode ser pena de morte. E aqui não adota, nós vimos o princípio da humanidade das penas. Vedação de pena de morte, vedação de pena de caráter perpétuo, vedação de pena de banimento. Então, nós temos umas exceções. Então, o STJ faz essa homologação e, caso esteja de acordo, já encaminha para a comarca, para o cumprimento da pena aonde esses indivíduos estiverem. Foram ali vários coautores que participaram deste crime. Então, é exemplo de extradição. Está no material de vocês também, não quero entrar muito nessa parte psicológica, mas é uma lógica jurídica que vocês vão verificar dentro desta parte da extradição. Vamos lá, só para finalizar. Parágrafo 3º traz uma seguinte observação. Olha só, a lei brasileira aplica-se também ao crime cometido por estrangeiro contra brasileira fora do Brasil, se reunidas as condições previstas no parágrafo anterior. A lei brasileira aplica-se também ao crime cometido por estrangeiro contra brasileiro fora do Brasil. Qual que é esse caso, pessoal? Jean Charles, no metrô de Londres. Correto? No caso, um estrangeiro praticou um crime contra brasileiro. Correto? Salvo engano, a família ganhou um cheque de 15 mil libras de indenização pelo aquele equívoco que ocorreu. Salvo engano, foi 15 mil libras mesmo. 15 mil libras, que foi o cheque, que foi o dinheiro dado para os familiares daquele de achar naquela época. Então, preenchido todos os requisitos da linha, a linha A, a linha B, a linha C, a linha D e a linha E, esse estrangeiro que praticou crime contra o brasileiro também responderá em nosso território nacional. Vai ser cumprida, vai ser condenado aqui e depois vai ser encaminhado para a jurisdição de lá. Aí já vai depender da decisão deles lá, que no nosso caso é o STJ, lá vai depender de cada país, cada soberania, e vai verificar se aplica ou não aplica. E chega lá, às vezes, pega e coloca na gaveta e toma por isso mesmo. Mas por questão de impunidade e não gerar insegurança jurídica, vai ser aplicado a lei penal brasileira. Caso que eu falei para vocês, o Legacy aqui no Mato Grosso, lá na JGol. Teve sentença e a justiça competente para julgar esses casos é a Justiça Federal. A Justiça Federal condenou e mandou a sentença lá para o estrangeiro. Se foi cumprida lá, já é soberania nacional deles lá, então, mas a parte brasileira foi realizada nesse sentido. Pessoal, deu para entender? Deu para compreender? Se você for analisar o material de vocês, qual que é o próximo tópico? Lugar do crime. Nós vimos aula retrasada. Aula passada, desculpa. Porque eu gosto de trabalhar dentro de uma lógica de acompanhar o nosso Código Penal do artigo 1º
em uma sequência lógica. Por isso que, às vezes, a doutrina faz essa separação. Só que, como eu gosto, particularmente, de acompanhar a legislação, nosso Código Penal, eu já antecipei a matéria que está no livro de vocês agora. Lugar do crime, teoria da obliguidade, e tempo do crime, teoria da atividade. Então, verifica-se o quê? Que nós até trabalhamos esta matéria aqui de lugar do crime. Passando-se para a próxima matéria, que é... Aí eu quero que vocês coloquem um tópico no caderno de vocês, por favor. Coloquem um tópico, por favor, no caderno de vocês. Correto. Da eficácia da sentença estrangeira. Da eficácia da sentença estrangeiras. Da eficácia da sentença estrangeira. Entre parênteses, artigo 9º. Entre parênteses, artigo 9º. Entre parênteses, artigo 9º. Eficácia da sentença estrangeira. O que o artigo 9 traz para nós, meus queridos? O que a doutrina traz para nós? Olha que interessante. Vamos lá. A sentença estrangeira, quando a aplicação da lei brasileira produz na espécie as mesmas consequências, pode ser homologada no Brasil para, vamos lá, obrigar o condenado a reparar o dano, a restituição e outros efeitos civis. Então, a sentença estrangeira, quando a aplicação da lei brasileira produz na espécie as mesmas consequências, pode ser homologado no Brasil para obrigar o condenado a reparar o dano e restituir, correto, obrigar a condenado a reparar o dano, a restituição e a outros efeitos civis. Inciso 2º, sujeitá-lo à medida de segurança. Vamos adentrar. Vamos abranger agora. Como assim? Olha só. A sentença estrangeira, quando aplicada à lei brasileira, produz na espécie as mesmas consequências, pode ser homologado no Brasil para prestar ao condenado a reparação de dano, a restituição e outros efeitos civis. Pessoal, anotem aí, por favor, uma súmula. Súmula 420 do STF. Súmula 420 do STF. Súmula 420 do STF. Súmula 420 do STF. Deixa eu pegar esse STF. Calma aí. 420. Anota aí. OBS. Para a eficácia da sentença estrangeira, artigo 9. E o caput. Aí eu falei isso. OBS. Súmula 420. Olha só. Súmulas são decisões já pacificadas pelo Supremo Tribunal Federal sobre esse tema. Quando o Supremo Tribunal Federal, lá, o plenário do Supremo, decidiu tanto sobre essas matérias, ele faz o que nós chamamos de súmula. Sumulam. Ou seja, fica pacificado este entendimento sobre o tema sentença penal estrangeira. Eficácia da sentença estrangeira. Né? Súmula 420. Súmula 420. Olha só. Fica melhor que a doutrina que eu de vocês. Não se homologa sentença proferida no estrangeiro, sendo sem prova de trânsito em julgado. Não se homologa sentença proferida no estrangeiro, sem prova de trânsito em julgado. Ou seja, para que seja cumprido realmente essa sentença, tem que ter aquela famosa certidão de trânsito em julgado. Correto? Certidão de trânsito em julgado. Certidão de trânsito em julgado. Então, o Supremo Tribunal foi pacificar, veio uma sentença de primeira instância, lá da Inglaterra,
e encaminha para cá para cumprir, sem o trânsito em julgado, ou seja, está cabendo recurso da Defensoria Pública de lá, o advogado de lá recorrendo a decisão. Só que, às vezes, eles mandam sentença para cá já para cumprimento de pena. Não. Aqui nós trabalhamos com o princípio da presunção da inocência. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Nós vimos isso. Correto? Então, eu preciso, correto, da sentença penal estrangeira que esteja transitada em julgado. Súmula 420. Perfeito, pessoal. Perfeito. Coloca uma outra observação. Não observação, só coloca do lado, para cima do lado. Artigo 105, inciso 1. Artigo 105, inciso 1 da Constituição Federal. Artigo 105, inciso 1, a linha I. Esqueci da linha I. Eu vou lá para a Constituição. Nós vamos sempre trabalhando nos dois jeitos. Código Penal, Código de Processo Penal e Constituição. Por que o 105? Da competência do Superior Tribunal de Justiça. Olha o 105. Olha só. 105. Opa. Compete ao Superior Tribunal de Justiça, a linha I, a homologação de sentença estrangeira e a concessão de executar as cartas rogatórias. Exequatur as cartas rogatórias. Correto? Então, foi introduzido a linha I, pessoal, pela Emenda Constitucional 45 de 2004, dando competência ao nosso Superior Tribunal de Justiça fazer a homologação de sentença estrangeiras. Correto? Então, só para ficar bem completo o caderno de vocês, súmula do Supremo, súmula do STF 420 e artigo 105, inciso 1º, a linha I da Constituição Federal. Correto? Fica bem completo o caderno de vocês, para que não haja nenhuma forma de dúvida quanto a essas questões. Vamos lá. Perfeito. Aí eu falo, quais são os efeitos dela? Obrigar o condenado a reparar o dano, a restituição e outros efeitos civis. Nós vamos verificar 2. Sujeitá-lo à medida de segurança. O que é medida de segurança, meus queridos? Medida de segurança é a aplicação de uma pena às pessoas consideradas inimputáveis. Professor, o que é isso? Não sei o que é isso, nunca ouvi essa palavra. O que é isso? São aquelas pessoas consideradas incapazes, ou por desenvolvimento mental incompleto, ou por desenvolvimento mental retardado, que no momento da ação ou da omissão da infração penal não tinham conhecimento daquilo que estavam fazendo. Estas pessoas que não têm conhecimento daquilo que está fazendo, eu jogar ele no Pascoal Ramos não vai adiantar. Correto? Eu jogar ele no Pascoal Ramos não vai fazer o caráter necessário da pena, que é o quê? Punir e educar. Porque eu falei para vocês, doutores, que esse indivíduo que praticou uma conduta criminosa, quando chegar uma decisão judicial e ele for cumprir pena, e não vai ser perpétuo, independente da barbaridade do crime, ele vai voltar para a sociedade. Ele vai retornar. Dentro deste retorno para a sociedade, nós vamos analisar que eu preciso ressocializar. Mas, no caso aqui, é uma pessoa que tem um desenvolvimento mental incompleto e retardado. Professor, quem são essas pessoas hoje? Nós podemos dizer transtornos bipolares, dependendo do grau, esquizofrênico, entre outras opções que nós vamos verificar a culpabilidade, a imputabilidade. Mas verifica-se o quê? A aplicar medida de segurança. Então, ele foi condenado no estrangeiro, o cara, através de um surto, porque o esquizofrênico tem ele não sabe diferenciar o que é real e o que é fantasia. Então, vamos botar que ele estava surtando, ele atacou uma pessoa achando que é surtado, sem
e comete um crime, comete uma infração penal, ou uma lesão corporal, ou um próprio homicídio. Só que o que eu preciso dessa pessoa? Aplicar medida de segurança, porque ele não sabia o que estava fazendo. Se ele não sabe o que está fazendo, eu vou encaminhar ele para uma internação, para que seja cessado a sua periculosidade. Então, essas duas, a sentença estrangeira vai produzir efeitos para reparar o dano ou para aplicar medida de segurança quando aplicado lá fora, e aqui dentro nós temos essas especialidades. Deu para entender, pessoal, essa parte de medida de segurança? Deu para entender? Deu, professor? Ok. Sim, professor. Sim, senhor. Olha o que o parágrafo único fala para nós, pessoal. O parágrafo único traz o seguinte para nós. A homologação depende. Condição. Para o STJ homologar, ele vai depender do quê? A linha A. Para os efeitos previstos no inciso 1, obrigar o condenado à reparação do dano, à restituição e a outros efeitos civis. Para os efeitos previstos no inciso 1, de pedido da parte interessada. Correto? Ou seja, a parte interessada aqui, que é a vítima. Ou, no caso aqui, o próprio Ministério Público. A linha B. Para outros efeitos da existência de tratado de extradição com o país que cuja autoridade judiciária emanou a sentença ou na falta de tratado de requisição do Ministro da Justiça. De requisição do Ministro da Justiça. Correto? O Ministro da Justiça vai requerer, correto, que seja aplicado a lei penal estrangeira aqui. Então, essas são situações condicionantes. Isso aqui é muito difícil de cair em qualquer tipo de prova, mas para não passar a leitura e não passar desapercebido essa questão aqui da eficácia da sentença estrangeira. Então, o Ministro da Justiça, quando não tiver tratado de convenção, ele vai requisitar para aquele país, para que aquele país possa encaminhar essa sentença e ser homologada aqui para que seja cumprido aqui. Perfeito? Beleza. Beleza. Coloca um novo tópico aí, por favor. Novo tópico. Novo tópico. Novo tópico. Contagem de prazo. Contagem de prazo. Contagem de prazo. Entre parênteses, artigo 10 do Código Penal. Contagem de prazos. Entre parênteses, artigo 10 do Código Penal. Meus queridos, vamos lá. Olha que o artigo 10 fala sobre a contagem de prazos. Isso aqui é importante para eu ficar de olho no cumprimento de pena do meu cliente. Então, quando o meu cliente for preso, eu iniciar o cumprimento da pena, preso preventivamente, preso definitivamente, eu vou contar os prazos, correto? E como que é a contagem de prazos? Aí o artigo 10 vem trazendo para nós como que ocorre essa contagem. O dia do começo inclui-se no computo do prazo. Então, se ele foi preso dia 10 conta. O dia do começo inclui-se no computo do prazo. Conta-se os dias, os meses e os anos pelo calendário comum. Professor, o que é esse calendário comum? Porque nós temos anos que tem calendário 360 dias de sexto. Correto? Então, se ele foi preso dia 10 e pegou uma pena de 4 anos de reclusão, correto? Vai computar o dia 10. Aí inicia calendário comum. Sendo que vai sair só no próximo dia 10. Ah, mas aí teve um ano que teve mais ano, teve um ano que teve menos dias. Calendário comum.
365 dias. Correto? Essa é a contagem do prazo. Não exclui o primeiro dia. Vai contar o primeiro dia, sim, pessoal. E claro, artigo 11 fala para nós. Desprezam-se nas penas privativas de liberdade e nas restritivas de direito as frações de dias e na pena de multa as frações de cruzeiro. Nós vamos verificar mais para frente, entender na teoria da pena o que isso quer dizer, correto? Porque nós temos 3 espécies de penas hoje no Brasil: privativa de liberdade, restritiva de direito e pena de multa. Ah, professor, e aquela medida de segurança que você falou? Essas medidas de segurança são aplicadas àqueles que são considerados inimputáveis, ou seja, no momento em que praticou a ação ou a omissão, não tinha o conhecimento do que estavam fazendo. E isso não é pena, isso é medida de segurança. Então, pena privativa de liberdade, pena restritiva de direito e pena de multa. Nas frações, não computam na pena os dias, multas, quando expressam nas penas privativas de liberdade e nas restritivas de direito, as frações de dias e na pena de multa, as frações de cruzeiro, que no caso é real, mas cruzeiro não. É real porque o decreto-lei aqui do Código Penal é de 1940. Nem sei se naquela época era cruzeiro ainda. Verifica-se o quê? Que o dia, computa-se o dia e finaliza-se o dia. Calendário comum, 365 dias. Pessoal, salvo engano, contagem de prazo, tá aqui na seção 2.2, tá? 2.2, que nós estamos, ou 2.1. Contagem de prazo, 8 e 9. 8 e 9. Correto? E o artigo 12, que é o que nós estudamos aula passada, que é o conflito aparente de normas, princípio da especialidade. Princípio da especialidade. As regras gerais desse código aplicam-se aos fatos incriminados, por lei especial, se esta não dispuser de modo diverso. Então, perfeito. Matamos, eu acredito eu, todas essas particularidades. Quero que vocês dêem uma leitura desses temas que nós trabalhamos. Tem bastante exercícios que eles pegam no portal de vocês, da prova do OAB e de concurso público, no final de cada capítulo, que eu acho que vocês já devem ter visto. Correto? Como que vem caindo isso em provas? E não tem segredo, porque é muito letra de lei esta primeira parte. Não tem segredo esta primeira parte. Agora nós vamos adentrar na melhor parte do direito penal, que é o quê? Teoria do crime. Coloca, por favor, um tópico no caderno de vocês, teoria do crime. E quem quiser externar alguma situação sobre o tema discutido aqui, por favor, fique à vontade. De boa. De boa, né, Roger? De boa, né, Flávio? De boa. De boa, professor, tranquilo. Tamo aí. Tranquilo. Marinete? Acompanhando aqui, hein? Ok, professor. Tá? Vamos lá. Ô, professor, você tinha falado lá atrás, quando tiver prova, de ter que levar vademecum. Precisa mesmo? Precisa. Precisa. Não pode imprimir as leis, não? Pode. Se você pegar lá no Google, colocar Código Penal, pegar do artigo 1º, botar até onde nós vamos verificar, vamos botar até o artigo 31, que é o que nós vamos ver até todo o semestre, do artigo 1º ao artigo 31, correto? Letra de lei, mas nós vamos verificar súmulas, nós vamos verificar teorias, nós vamos verificar entendimentos, orientações, correto? Doutrina, classificação, mas por letra de lei, você pode imprimir do artigo 1º, pegar no Google, Código Penal, artigo 1º,
ao artigo 31. Porque aí você já imprime, vai dar 4, 5 folhas, imprime e já leva. Beleza. Até porque o do Google, você coloca lá aqui no Google, Código Penal, já vai estar enriscado aquilo que às vezes não está mais em evidência. Quando eu falo porque nós tivemos recentes modificações no Código Penal relacionado ao pacote anticrimes e também ao crime de abuso de autoridade e modificações dentro do processo penal. Então, quando você coloca no Google, lá, Código Penal, já vai vir com essas novas introduções, com essas novas legislações. Então, pega sempre do Planalto, aquele Código Penal do Planalto, direto do Poder Executivo ou do Poder Legislativo. Beleza? Beleza. Peço para todo mundo, quem puder, tá liberado, pessoal. Lógico que tem anotação, né? Com anotação, com marca-texto, legítimo agora. Com lápis aí já é cola. Vamos lá, pessoal. Perfeito. Dando continuidade, vamos adentrar, quem quiser colocar no caderno de vocês, teoria do crime, correto? Sessão. Página que tá aí, professor? Oi? Qual que é a página que tá aí? Eu tô perdida. Página 112. Ah, obrigada. Aí você coloca, isso que eu vou falar agora, para ficar mais fácil para você, seção 2.3. Seção 2.3. Aonde? Nós vamos analisar fato típico, conduta, resultado, nexo causal e tipicidade. Beleza. Mas eu quero pegar uma outra situação. Pessoal, nós vamos verificar por que punir, como punir, quem punir. Qual que é a missão do direito penal que nós estamos analisando? O direito penal busca regulamentar toda a conduta praticada pelo sujeito, pelo homem. Quando a gente começa a adentrar a teoria do crime, nós vamos verificar que a doutrina ela traz para nós alguns critérios, alguns requisitos que devem para facilitar e compreender melhor o estudo. Como assim, professor? Coloque aí, por favor, teoria. Você colocou teoria do crime, correto? Aí você coloca embaixo. Não sei se estão falando, eu estou verificando se está no material de vocês, mas acho que deve estar assim. Nós temos, na doutrina, duas teorias que compreendem o que é o crime. Ou contravenção penal. Melhor, o que é a infração penal, gênero. Nós temos, anota aí, teoria bipartida, abre uma na linha, teoria bipartida, e pula umas 3, 4 linhas, coloca teoria tripartida. Teoria bipartida e teoria bipartida. Então, vamos lá. O que é essas teorias? Correto? Pessoal, vamos lá. O que é a teoria bipartida? O que é a teoria tripartida? E qual dessas duas teorias foi adotada pelo nosso Código Penal? Para compreender o tema sobre o crime, nós temos que estudar tudo sobre o crime, correto? Beleza. Aí essas teorias foram criadas para facilitar a compreensão do julgador, do legislador e das partes. Vamos lá. Teoria bipartida. Faz uma bipartida por quê? Uma dupla divisão, que entende que crime é o quê? Fato típico, antijurídico. Então, você colocou aqui fato típico, faz duas linhas. Fato típico, correto? Fato típico, 2, e antijurídico, ou barra ilícito, né? Pela teoria bipartida, divide em fato típico e ilícito. Perfeito, fato típico e ilícito. Teoria bipartida.
Vou explicar o que é fato típico, vou explicar o que é ilícito ou antijurídico. Teoria tripartida. Para a teoria tripartida correta, considera-se crime o sujeito que pratica fato típico, antijurídico / ilícito e culpável. Fato típico, ilícito ou antijurídico e culpável. Teoria tripartida. Verifica-se que nós temos duas teorias que vêm trazendo o melhor conceito para correto crime, para entendermos e compreendermos o crime. Perfeito, até aí tudo bem. Está fácil, no seu teoria tripartida, teoria tripartida. Qual que é a teoria adotada? Há uma grande divergência doutrinária, mas o Código Penal adotou a teoria tripartida, correto? Teoria tripartida. Entendendo-se que o crime é fato típico, antijurídico e culpável, correto? Fato típico, antijurídico e culpável. Pessoal, teoria tripartida, teoria adotada pelo nosso Código Penal, mas tem muitos doutrinadores que adotam a teoria bipartida. Fala que a culpabilidade culpável, na teoria tripartida, ela vai adentrar na dosimetria da pena lá no final. Só que não é esse, até o meu ver particular, compreendo na melhor lógica jurídica que a teoria tripartida é a teoria mais lógica, mas respeitando todos os demais. Por quê? Pluralidade de ideias. Vamos lá. Dentro dessa teoria, nós vamos estudar esses institutos. O que é fato típico? O que é antijurídico ou ilícito? E o que é culpável? Correto? E quero que vocês coloquem no caderno de vocês fato, primeiro, número 1, teoria do clima, teoria tripartida. Número 1, fato típico. O fato típico, que está bem detalhado aqui até no material de vocês, fato típico é o quê? Conduta, resultado, nexo causal ou nexo de causalidade e tipicidade. Fato típico faz uma subdivisão em conduta, resultado, nexo causal e tipicidade. Vamos explicar. Por quê? O que é conduta? Porque quando um sujeito ativo, nós estudamos sujeitos do processo, quando um sujeito ativo pratica uma lesão ou uma ameaça de lesão a um bem jurídico tutelado, correto? Ele tem uma conduta voluntária de praticar um crime. E esta conduta voluntária, porque se esta conduta não foi voluntária, nós vamos verificar que tem institutos de nossa legislação que determina o quê? A possibilidade de outra aplicação de pena, não as previstas aí no nosso ordenamento jurídico. Então, vamos lá. Conduta voluntária. E nós vamos estudar o quê? Conduta dolosa, conduta culposa, não precisa colocar isso agora não, conduta dolosa, ou seja, quando o indivíduo tem a intenção, quando o indivíduo tem a intenção de praticar um crime. Quando eu quero, eu vou, eu posso. Eu tenho dolo, eu tenho intenção. Nós vamos estudar dolo, dolo direto, dolo eventual, dolo de segundo grau, dolo de terceiro grau. Fiquem tranquilos. Mais vai voltar. Correto? Qual foi a conduta? Foi uma conduta dolosa? Eu tive a intenção de praticar o crime? Foi uma conduta culposa? Eu não tive a intenção de praticar o crime? Correto? Qual que foi a conduta que eu pratiquei? Qual que foi a conduta que esse sujeito praticou? Então, conduta é isso. Voluntária e espontânea. Eu quero, eu vou, eu faço.
Se ela é culposa através de uma imprudência, que nós vamos verificar negligência ou uma imperícia, eu vou responder pelo crime, mas eu não queria que o crime acontecesse. Então, vamos para frente. Resultado, que é o que nós vamos verificar mais para frente também. O resultado. Qual que foi o resultado dessa conduta voluntária, dolosa? Foi lesão corporal? Foi homicídio? Foi sequestro? Foi cárcere? Qual foi o resultado? Nexo causal. A ponte entre a conduta e o resultado. Qual que é a ponte que nós chamamos na doutrina de liame subjetivo? Correto? A minha conduta deu causa ao resultado? Se deu causa, tem nexo causal. Por quê? Olha esse exemplo, pessoal, fica tranquilo. Só estou dando exemplo em uma classificação de crimes. Por quê? Olha esse exemplo. Eu pratico lesão corporal com o Flávio. Veio um SAMU, lesão corporal leve. Veio um SAMU, pega o Flávio, leva para o hospital. No caminho, o SAMU capota, sofre um acidente, o Flávio vem a falecer. Eu vou responder por quê? Por lesão corporal, por homicídio. Então, qual que é o nexo causal da minha conduta para o resultado que foi gerado? E, claro, a tipicidade, que é a previsibilidade legal. Se eu vim aqui, subtrair, peguei aqui, subtrair para si ou para outrem, coisa alheia móvel, se eu pego algo que não me pertence de outra pessoa. Essa conduta está prevista na lei? Está prevista na lei, artigo 155, furto, pena de reclusão de 1 a 4 anos. Furto simples. Então, tipicidade é o quê? Previsibilidade legal. Beleza? Mas nós vamos verificar teorias entre outras situações. Mas por quê? O quadro aqui no caderno de vocês está falando o quê? Fato tipo, faz uma ligação. Conduta, resultado, nexo causal e tipicidade. Mas nós vamos adentrar nas condutas, nós vamos verificar resultado naturalístico, crime formal, crime material, nexo causal e a tipicidade. Mas vamos verificar que isso é a primeira parte da teoria tripartida. O primeiro subtópico pelo que classifica o crime, como fato tipo. Vamos lá. Antes de adentrarmos sobre cada um e colocar no caderno de uma forma em que vocês possam compreender da melhor maneira possível, temos que analisar os conceitos de crimes que a doutrina vem trazendo para nós como crimes. Correto? Olha só que interessante. Aí está na página 115, 114, 115, 114, 115, 114, 115, correto, do nosso código, nosso código penal, da apostila de vocês. Olha essa classificação, isso aqui é bom vocês copiarem, além de ler aqui, se possível copiar, porque isso aqui a gente vai precisar sempre, pessoal. Lembra quando eu falei para vocês, quando a gente falou sujeitos do crime? Sujeito ativo pode ser pessoa física ou pessoa jurídica, correto? A pessoa que lesiona um bem jurídico tutelado. Perfeito. Aí a primeira classificação que a doutrina traz para nós aqui se chama primeira classificação. Aí você coloca o tópico assim para vocês: classificação de crimes. Classificação de crimes. Primeiro crime: crime comum. Pessoal, crime comum é o quê? Aquele crime que pode ser praticado por qualquer pessoa. Não requer nenhuma condição especial para que essa pessoa pratique. Porque nós vamos verificar dentro do ordenamento jurídico brasileiro que existem crimes que eu preciso de condição especial. Exemplo, professor, infanticídio, artigo 123 do Código Penal. Ou seja, praticar um homicídio contra a mãe que pratica um crime, mais do seu filho no parto ou logo após o parto no estado puerperal. Aquele estado que a mulher se encontra pós-parto e rejeita a criança e pode acontecer algum tipo de acidente. Qual que é o sujeito ativo desse crime? A mãe. E quem pode cometer esse crime? A mãe. Então, não é qualquer um.
Qualquer um pode roubar, qualquer um pode matar, qualquer um pode sequestrar. A maioria dos crimes são considerados crimes comuns, ou seja, crimes que qualquer pessoa pode praticar. Qual é o conceito que eles trazem aqui? É aquele que pode ser praticado por qualquer pessoa, pois não exige nenhuma qualidade especial. Perfeito. Bem letra de lei. Crime próprio necessita de uma condição especial. Crime próprio necessita de uma condição especial. Correto? Crime próprio necessita de uma condição especial. A doutrina de vocês traz aqui, meus queridos, o quê? Traz o exemplo do peculato, artigo 312 do Código Penal. Crime praticado por funcionário público. Eu preciso de uma condição, ser funcionário público. Então é crime próprio. Crime de mão própria. Aquele que só pode ser praticado pelo agente de forma pessoal, ou seja, não pode haver intermediário de outra. Porque no infanticídio pode ter partícipe, pode ter coautoria, que é a corrente majoritária dos nossos entendimentos. Mas crime de mão própria, ou seja, somente a pessoa pode realizar. Não tem participação de outra. Como auto-aborto, o auto-aborto previsto no artigo 125 do Código Penal, como falso testemunho. Então, são crimes considerados de mão própria, e somente a pessoa pode praticar. O auto-aborto, o próprio nome já diz, mas tem abortos com consentimento, sem consentimentos, abortos são mais pejorativos, mas nós temos várias espécies de modalidade deste crime, e tem uma modalidade que somente a gestante pode fazer, que é o auto-aborto, sem a ajuda de ninguém. Então, nestes casos, nós vamos verificar que é o famoso crime de mão própria. Vamos lá. Crime doloso. Vontade, consciência de produzir o resultado. Eu quero, eu vou e faço. Crime doloso. Eu tenho a intenção, eu quero, eu vou e faço. A intenção voluntária. Porque se não for voluntária, foi através de alguma coação. Coação, nós vamos verificar mais para frente, que é uma excludente de culpabilidade. Correto? Então, vamos ficar atento a esses crimes. Crime culposo é aquela pessoa que pratica a intenção, não observado um dever de cuidado, não teve a intenção e esperava sinceramente que aquilo não aconteceria. É o crime culposo. Crime pré-doloso. Nós chamamos o famoso lesão corporal, correta? Lesão corporal com consequência à morte. O termo seguido de morte aqui não é o termo muito mais correto ser utilizado. É com uma consequência à morte. Por quê? Pré-doloso. Dolo na conduta, crime pré-doloso. Coloca assim no caminho. 2 pontos, quem quiser, claro. Crime pré-doloso. Dolo na conduta, dolo na conduta e culpa no consequente. Ou, conforme a doutrina traz, dolo no antecedente e culpa no consequente. Porque eu quis lesionar, eu não quis matar. Mas, através dessa lesão, veio um resultado diferente do meu pretendido. Isso é chamado crime pré-doloso, meus queridos. Crime pré-doloso. Correto? Eu tenho dolo no antecedente e culpa no consequente. Porque nós vamos verificar em processo penal que o procedimento muda. Porque se eu pratico um homicídio, eu quero, eu vou, eu mato, procedimento do júri. Crime pré-doloso, como lesão corporal com consequência à morte, procedimento comum ordinário. Ou seja, não vai ter plenário do júri. Então, por isso que vai fazer diferença lá na frente. Esse tópico que nós estamos estudando agora. E nós temos crime unissubsistente, está no material de vocês. É aquele que se perfaz com um único fato. Não admite a tentativa. Injúria. Não tem como eu xingar a pessoa, tentar xingar. Pilar. Não. Injuriar. Ou seja, imputar algo negativo à pessoa. Crimes contra a honra. Correto? Não admite tentativa, por isso é um crime unissubsistente.
crime plurissubsistente, que pode ser fracionado, correto? Roubo, homicídio, sequestro, porque plurissubsistente depende de vários atos. O roubo, eu tenho que subtrair o objeto e tenho que praticar ameaça ou lesão corporal. Então, é um crime plurissubsistente. Unissubjetivo é aquele que pode ser praticado pelo sujeito de modo individual. Correto? Homicídio somente pode ser praticado por uma única pessoa. E nós temos os crimes plurissubjetivos, que pode ser praticado por 2 ou mais pessoas. No caso, 3 ou mais pessoas, associação criminosa. Crime instantâneo e crime permanente a gente fecha. Crime instantâneo é aquele que se consome no mesmo instante, ou seja, não se perdura no tempo, crime instantâneo. Eu vou pratico e mato, eu vou, faço roubo, eu vou, faço furto. Então, é um crime que se pratica de imediato. E crime permanente, que nós vimos nos primeiros dias de aula, quando nós estudamos de exceção da aplicação da lei penal mais gravosa, os crimes permanentes também se enquadram, sequestro ou cárcere privado. Então, dá uma relida no portal de vocês, dá uma relida nessa matéria, é de suma importância, pessoal, para nós conseguirmos depois compreender da melhor maneira possível, correto? Da melhor maneira possível, os temas que nós iremos abordar mais para frente. 2h10 de live. Tudo bem, meus queridos? Alguma dúvida quanto a esses crimes? Eu acho que eu tentei falar da melhor forma mais clara possível. Professor, como os outros não são relevantes no momento? Outros o quê? Os outros embaixo, por exemplo. Crime instantâneo de efeito permanente, crime de dano, crime de perigo, sim, é relevante, só que vai ficar muito maçante. Cara, um por um, fica muito maçante. Por isso que esses principais, dá uma atenção. Os outros também dá uma atenção, meus queridos. Só para você ver o tanto que isso vai se acontecer. Porque nós vamos verificar em atividades realizadas em sala de aula, que eu falei em sala de aula, que eu vou trazer um crime, correto, e vou falar, classifiquem este crime. É um crime instantâneo? É um crime plurissubjetivo? É um crime material? É um crime formal? Vamos aqui. Desce, crime material. Dá uma atenção aqui no crime material. Também de sua importância. Crime material. A consumação do crime exige a produção de um resultado naturalístico. Como assim, professor? Para praticar o furto, eu preciso subtrair um bem. Correto? Para praticar um roubo, eu preciso ter, mesmo que seja por pouco período de tempo, a posse do bem. Beleza. Eu preciso do resultado para configurar. Se não tem um resultado, não há que se falar de crime. Mas nós vamos verificar que crime material necessita do resultado naturalístico. Crime formal, logo embaixo, Gabriel, olha só. A consumação do crime não depende do resultado, pois este pode não ocorrer. Como assim? A doutrina de vocês trouxe o exemplo de desobediência, mas eu vou além. Eu trago o exemplo da moléstia venérea. Infecções sexualmente transmissíveis. Correto? Moléstia venérea. Se eu estou conversando com vários colegas meus, olha, eu quero passar sífilis, eu quero passar AIDS, eu quero passar qualquer tipo de infecção sexualmente transmissível. Beleza. E eu, comentando isso com meus colegas, a pessoa ao qual eu irei me relacionar descobrir esta situação, ela não precisa ter esta doença, ser infectada por essa doença para se consumar. Não. Já se consumou o crime. Independente se ela pega ou não pega. Independente se ela pega ou não pega. Então, crime formal
não precisa do resultado. A prática do ato já acontece, já ocorre o crime. Deu pra Eu entender? tenho uma dúvida. Se, por exemplo, uma pessoa pega um cachorro, seria sequestro normal ou sequestro de material, né? Que ele entra como coisa? No caso, não, é coisa. É roubo. O furto. É apropriação. Se apropriando daquilo que não é dele. Professor, uma outra dúvida aqui. Unissubjetivo é por uma única pessoa. E mão própria, somente a própria pessoa. Você pode explicar a Somente diferença? Por quê? Unissubjetivo pode ser praticado por uma única pessoa, correto? Mas pode ocorrer partícipe. Ou seja, pode ocorrer alguma complementação de outras pessoas participarem de alguma forma. O unissubjetivo, somente, ou de mão própria, não tem a possibilidade de terceiros. Não tem concurso de pessoas. Não existe essa possibilidade de concurso de pessoas. É porque no unissubjetivo você falou que é uma única pessoa. E no pluri, por mais de uma, né? Dá a impressão que tem o plural do uni aqui, né? Então... Isso. Ah, entendi. Gera essa confusão aí, não. Mas fica tranquilo, que é bem dentro de lei mesmo. Não é nada... Sim. Na dúvida, Júlio, quando você for de prova, coloca a classificação do crime, coloca os dois. Unissubjetivo e crime de mão própria. Ah, perfeito. A mais, a gente nunca erra. Entendi. É prova da OAB, segunda fase. Você vai pedir lá, você pede a absolvição. Uhum. Você está fazendo uma prova para a segunda fase da OAB para a OAB. Então você vai fazer uma defesa como advogado. Diferente de você fazer um concurso do Ministério Público. Você vai oferecer uma denúncia. Você vai contra, você vai imputar. Na defesa, fala para os alunos, ó, pedir a mais, meus queridos. Eu nunca vi alguém ser penalizado por isso. No penal, no civil tem, Sim. no trabalhista também tem. Sim. Mas no penal, não. Pedir a mais, não perde ponto por conta disso. Então, se tiver alguma coisa, se você tiver, pode acrescentar os dois aí e vai ser valer. Porque na gabarito vai falar que você quer um. Se você colocou os dois, não vai tirar seu ponto por conta disso. O deixar de colocar, às vezes, pode tirar o ponto por conta disso. Beleza? Valeu. Beleza, meu querido? Tranquilo. Dúvida, meus queridos. Essa parte aqui de classificação, como eu falei, é bem maçante e muito similar uma da outra. Mas você tem que pegar as principais aí para poder a gente trabalhar em sala de aula bacana. Tá? Porque aí a gente vai entrar em conduta, entrar nas espécies de dolo, nas espécies de culpa e entender depois o resultado e o nexo causal. Por quê? Lembra o resultado aqui que eu falei? Crime material, crime formal. Às vezes eu preciso do resultado, às vezes eu não preciso do resultado. Mas configura-se o crime já pela conduta praticada. Então, lá no resultado eu preciso do crime formal e do crime material. Beleza? Para compreensão, não necessariamente, mas para compreensão. Compreendeu? Perfeito. Perfeito, meus queridos. Então, obrigado aí mais uma vez. Espero que vocês estejam acompanhando. Qualquer dúvida, qualquer situação, tem o meu e-mail. Alguns de vocês têm até meu WhatsApp já. Podem mandar mensagem, que eu estou à disposição de vocês, tá? Joia, professor. Isso aí. Obrigado. Obrigado, meus queridos. Tenham um bom dia aí. Bom feriado para vocês. Para quem é católico, tudo de bom aí, pessoal. E vamos repetir, vamos pensar positivo, que já já tudo isso vai passar. Obrigado. Valeu. Boa noite. Amém. Valeu, um abraço. Não, feriado. Feriado não. Tchau. Tchau. Valeu.